tenho a satisfação de receber aqui mais uma vez, ele que já esteve aqui nessa bancada, a última vez quando fez o lançamento de um livro aqui em Salvador, Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência da República. Satisfação em tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, Victor. Muito obrigado mais uma vez aqui à Band FM aqui da Bahia, de Salvador. E é sempre uma alegria voltar a Salvador. Eu acompanho, frequento a Bahia desde os meus tempos de estudante da UNE e sempre acompanhei de perto as administrações da Bahia e de Salvador. Recentemente, na preparação da Copa do Mundo, acompanhei a reconstrução aí do estádio da Fonte Nova, desde a pedra fundamental até a inauguração. E voltar à Bahia é sempre, para mim, motivo de muita alegria. Aldo, o senhor construiu uma trajetória no PCdoB, chegou a ser ministro dos governos petistas, hoje tem adotado um discurso muito mais crítico à esquerda. Aí eu te pergunto, o que é que de fato mudou, o senhor ou a esquerda brasileira? Mudou tudo no Brasil. A esquerda que eu integrava era uma esquerda nacionalista, lutava por direitos coletivos, lutava pela transformação do país. Foi a escola que eu fui criado. E a esquerda abandonou o nacionalismo, transformou-se numa esquerda das lutas identitárias, dos direitos individuais, no lugar dos direitos coletivos. A ideologia passou a um papel secundário e no lugar da ideologia se sobressai a biologia. A cor da pele, o gênero, o sexo passou a ser mais importante do que os direitos coletivos, os direitos da população como um todo. Isso me levou a um afastamento e principalmente o atual governo do presidente Lula. Eu fui ministro no primeiro governo do presidente Lula. O ministro da Agricultura era um homem ligado ao agronegócio do Brasil e de São Paulo, o ministro Roberto Rodrigues. O ministro da Indústria e Comércio era um grande empresário da Fiesp de São Paulo. E eu era o ministro da Coordenação Política, líder do governo, depois ministro da Coordenação Política. Era um governo de forças heterogêneas. E era um governo que procurava o desenvolvimento do país. Eu fiz a lei da biossegurança, ou dos transgênicos, que era uma lei do governo do presidente Lula. Ele mandou para o Congresso uma lei que é o Estatuto do Garimpeiro, para autorizar o garimpo no Brasil. Hoje isso tudo recebe do governo apenas hostilidade. O governo imobiliza o país. O Brasil é um país rico e um país interditado. Interditado pelo governo, que não usa os recursos naturais da Amazônia, proíbe o petróleo na margem equatorial. O mundo faz guerra por petróleo e o Brasil, que tem petróleo sem precisar de guerra, está bloqueado por causa do IBAMA. Então, essas são as minhas diferenças para um governo que só tem duas políticas econômicas: aumentar a despesa, aumentar imposto e bloquear o desenvolvimento do Brasil. O senhor foi relator do Código Florestal, um tema que foi alvo de muita polarização no país. Hoje, olhando, vamos colocar assim, em retrospecto, acredita que aquele debate ainda divide o país como dividiu lá atrás? Não, por quê? Porque naquele debate o PCdoB estava comigo e me deu razão. O governo era o governo da presidente Dilma e nós aprovamos o Código Florestal. Eu era ministro do governo do presidente Lula e muito crítico da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Disse a ele, inclusive, que era um grave erro a demarcação daquelas terras na forma como elas foram demarcadas. Então você tinha condições de, dentro do governo, agir em defesa dos agricultores, como foi o caso do Código Florestal, eu estava no PCdoB, em defesa do desenvolvimento de Roraima, como foi o caso da Raposa Serra do Sol, que eu critiquei. Então era possível, eu só não, o próprio deputado na época, ministro Zé Dirceu, também apontou que era um erro aquela demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Aliás, o Lindenberg Farias também fez um relatório muito crítico sobre aquela demarcação. Então você tinha alguma pluralidade, hoje em dia não, o governo é um governo dominado pelas organizações não governamentais financiadas do exterior, um governo das ONGs. Está lá o caso lá de Santarém, do Rio Tapajós, que o governo revogou um decreto de concessão para melhorar aquela hidrovia
por causa da pressão das ONGs. O governo que fez o decreto, depois de muito estudo, revogou o decreto sem estudo nenhum. O país vive um processo de insegurança institucional e de insegurança jurídica. A gente está conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia com o pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo, do DC, Democracia Cristã, está batendo um papo aqui com a gente. Como, Aldo, furar essa dicotomia, essa polarização que existe ainda no Brasil? E a gente vê isso nas pesquisas. De um lado, Lula, com o PT. Do outro lado, a família Bolsonaro, agora representada por Flávio, pelo PL. E me parece que um retroalimenta o outro e impede, inclusive, a formalização, um ingresso, um crescimento de uma terceira via. Como furar esse bloqueio? Essa divisão no país entre esquerda e direita é uma divisão falsa. Eu lembro que nas primeiras candidaturas do presidente Lula, nós perdimos a eleição aqui para o PFL. Quem era majoritário no Nordeste era o PFL. O Nordeste não votava no PT, a Bahia votava no PFL por causa do governador Antônio Carlos Magalhães, o senador depois. A Bahia, o Pernambuco votava no PFL ou no PSDB por causa do senador Marco Maciel. Então não era um voto ideológico, era um voto em busca de soluções. Quem votava na esquerda e no PT era Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, São Paulo, que elegeu Erundina, elegeu Marta Suplicy. Então você não vai explicar o país por essa divisão. O cidadão não está interessado nessa divisão, ele está interessado em uma solução. Ele quer pagar o aluguel dele, ele quer pagar as contas, pagar a feira, manter os filhos, e ele procura nos candidatos a solução para os seus problemas e não uma ideologia. Essa divisão não interessa ao país. Nós temos aqui na Bahia casos importantes de interdição do estado da Bahia. Tem uma ferrovia que deveria sair lá do Tocantins, passar por Barreiras, por Caetité e chegar até Ilhéus. Seria um corredor de logística, de integração, de dar acesso ao mercado de toda essa atividade que tem no oeste da Bahia a partir do Tocantins. Quantos anos vai levar para ter um licenciamento? A interdição está ali presente. Você tem interdição da FUNAI, do IBAMA, do Ministério Público, de tudo quanto é instituição que bloqueia o país. Então, nós não podemos aceitar que o Brasil esteja submetido a um bloqueio imposto por corporações e pelas ONGs. O Brasil é um país rico, mas um país interditado. O Brasil precisa ser desinterditado. E, para isso, você tem que enfrentar essas corporações. O Supremo, o Ministério Público, o IBAMA, a FUNAI, o Ministério do Meio Ambiente. Ou você enfrenta isso, ou você não vai conseguir governar o Brasil. O Nordeste é um ativo muito importante para qualquer campanha presidencial. De maneira mais específica, a Bahia, por ser o maior colégio eleitoral do Nordeste. E sempre há uma relação das candidaturas à presidência com os palanques estaduais. Hoje a gente vê o grupo de ACM Neto ali orbitando dois nomes, o de Caiado, mesmo PSD aqui sendo um aliado do PT, e o de Flávio Bolsonaro. O palanque de Jerônimo Rodrigues, que é os dois nomes principais da disputa, o palanque de Jerônimo é com Lula. O seu partido, que é o DC, até pouco tempo, até o fim da janela partidária, estava com os filiados, com pré-candidaturas postas, vinculadas à ACM Neto. E nesse período da janela a gente viu um esvaziamento do DC para a colocação de seus filiados em outras legendas. Como é que vai ficar agora, Aldo, seu palanque aqui em solo baiano? Como é que tem essa discussão interna de ter uma candidatura a governo ou ao Senado aqui em solo baiano? Vitor, o meu palanque é a Bahia, é a sua história. Eu frequento a Bahia desde menino. Conheço a Bahia como até poucos baianos. Não sei quantos baianos já subiram o Monte Pascoal para ver quando o Brasil foi visto pela primeira vez. Eu já subi o Monte Pascoal. Não sei quantos baianos já subiram todas aquelas igrejinhas lá de Monte Santo. Eu já fiz. Não sei quantos já visitaram Rodelas, Xorroxó, Euclides da Cunha. Eu fiz isso muitas vezes, inclusive agora em janeiro. Então eu conheço bem a Bahia, eu sou cidadão baiano, recebi esse título honroso da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia por proposta do deputado, na época,
Francisco Javier Alfaia Rodrigues. Fundei na minha cidade um time chamado Galícia, em homenagem ao Galícia, campeão baiano de 1967 ou 68. Tá certo? Então é o seguinte, o meu palanque é a Bahia. Os meus amigos, está aqui o ex-deputado Joaci Góes, o ex-deputado Gerson Gabrielli, que são amigos, e outros amigos Teve que aqui Colbert Martins também, para ele dar um abraço, Colbert né? O ex-prefeito de Martins, Feira. que começou a ser o primeiro presidente aqui do DC, tá certo? Que eu conheço o Colbert, fui deputado com o Colbert. Então, a Bahia é o meu palanque. Eu tenho uma grande admiração pela Bahia, pela sua história, e isso, para mim, é o suficiente para fazer aqui uma campanha de alto nível, defendendo o desenvolvimento da Bahia, garantindo que essa ferrovia, essa oeste-leste, que vai sair lá de Tocantins para chegar em Ilhéus, ela vai sair, não vai ter mais interdição de IBAMA, de FUNAI, dá segurança jurídica para aqueles agricultores do sul da Bahia que têm suas terras invadidas, violadas por tudo quanto é jeito, ninguém tem segurança jurídica no campo. Isso tudo precisa ser enfrentado, e eu vou enfrentar independentemente dos palanques. Me dou bem com muita gente aqui. Tá certo? Fui colega e ministro com Jacques Wagner. Vim no casamento de ACM Neto, no primeiro, né? Acho que foi 2002 ou 2003. Vim aqui prestigiar, porque sempre tive uma boa relação com todo o mundo político baiano e com a cultura baiana. Hoje arriscaria dar um apoio a algum desses nomes na disputa do governo? Eu vou esperar o partido se reorganizar para definir o seu palanque, mas provavelmente será um palanque de oposição ao PT, porque no plano federal, a minha campanha é de oposição ao governo, não é oposição pessoal. Eu fui ministro do presidente Lula, fui ministro da presidente Dilma, fui líder do governo, sou muito grato pela confiança que recebi, da mesma forma que sei também que eles têm gratidão pelo meu desempenho, porque fui ministro de 4 pastas, nunca tive uma conta rejeitada no Tribunal de Contas, nunca tive um processo no Supremo, nunca tive uma ação do Ministério Público e sempre deixei os ministérios que ocupei melhores do que os encontrei. Tá certo. A gente está conversando com o Aldo Rebelo aqui no nosso Boa Tarde Bahia. O que pensa o pré-candidato sobre esse escândalo do Banco Master? A gente sabe que o caso Banco Master tem ameaçado muitos nomes, inclusive ser uma bomba relógio que pode explodir durante o período da campanha eleitoral propriamente dita. Defende a criação de uma CPI? Defende uma investigação a fundo desse caso? Claro que sim. Isso é um escândalo sem limite. Isso é a degeneração do sistema financeiro no Brasil. Os bancos no Brasil foram criados para financiar o desenvolvimento, a economia. Até no nome eles traziam isso. Era Banco Econômico, era Banco Comércio e Indústria, era Banco da Lavoura. Então o banco nasceu para financiar o desenvolvimento, fazer crédito para o desenvolvimento. Os bancos viraram linha de montagem de derivativos, de papéis, sem atividade econômica. Então, o Banco Master é a prova dessa degenerescência. No Campeonato Paulista de 1950, teve o jogo final, que tinha muita lama no Pacaembu, ficou conhecido como o Jogo da Lama. Todos os dois times ficaram com a camisa da mesma cor, da cor de lama. Do jeito que vai essa eleição, pode virar a eleição da lama, porque vai sobrar lama para todo mundo. Sobra lama para o Supremo, sobra lama para o Congresso, sobra lama para o Executivo, sobra lama para os partidos. Dizem que estão querendo fazer um acordão. Acho muito difícil. Tanto essa investigação do Banco Master quanto a investigação do INSS tendem a deixar muita marca para essa eleição. E o que pensa o pré-candidato sobre essa discussão que envolve hoje o Congresso sobre a escala 6x1? A diminuição da escala 6x1, provavelmente, como a gente até conversou com o relator do projeto baiano, Paulo Aze, que é defensor de uma escala 5x2. O que é que pensa Aldo Rebelo sobre essa discussão? O Brasil dedicou-se a esquecer a agenda do desenvolvimento, que gera emprego, melhora salários, para discutir uma agenda que é uma agenda do entretenimento. Claro que, razoavelmente, uma escala que garanta ao trabalhador o descanso, o repouso semanal maior para ele se dedicar ao lazer, à família, é sempre uma escolha importante. Agora, e a economia do Brasil?
sem oferta de emprego, de trabalho, uma população vivendo do Bolsa Família. 73% da população do Amapá vive no Bolsa Família. Você pergunta para um jovem que hoje está fazendo aqui uma escola técnica ou uma universidade na Bahia, o que é que você vai fazer depois de formado? Ele não sabe, porque a economia do país não gera emprego. Só gera emprego na área de serviço. Gera emprego até 1,5 salário mínimo, 2 salários mínimos. É por essa razão que muitas vezes, ao invés de acordar de madrugada na periferia de São Paulo, pegar um ônibus para ir abrir um bar às 6 horas da manhã, ele prefere ficar no interior de Alagoas, do Nordeste, recebendo a Bolsa Família, porque os salários são muito baixos e o empresário não pode pagar mais porque o custo do trabalho no Brasil é muito elevado e as empresas estão funcionando no limite. Nunca foi tão alto o índice de inadimplência de pessoa física e de pessoa jurídica no Brasil. Uma instituição como o Pão de Açúcar agora pediu concordata, pediu negociação porque quebrou. Então o Brasil vive numa situação difícil. Ao invés de discutir a economia, fica-se discutindo essa situação que divide o país, porque são direitos que a população naturalmente reivindica e que a economia do país tem dificuldade de suportar. Essa é que é a situação. Aldo, o tema da segurança pública é muito latente nos estados, até porque pela Constituição cabe aos estados cuidar dessa área de maneira específica. Mas hoje também já há uma discussão de nacionalização desse tema, inclusive com o governo federal tentando empreender ações verticalizadas diante desse cenário. Eu te pergunto, de fato, a verticalização, o governo federal assumir esse protagonismo, essa grande responsabilidade da área da segurança pública é o caminho? O que é que você pensa como pré-candidato à presidência da República sobre esse tema? Em primeiro lugar, que é um problema grave no Brasil inteiro. Eu sei que a Bahia tem entre os seus municípios aqueles que lideram a violência, o crime violento, isso tudo é estatística. Mas vai em São Paulo para você ver, o lugar que mais se rouba celular no mundo é na Avenida Paulista, a principal avenida de São Paulo. Ninguém pode pegar um celular que 3 minutos já está roubado. Você entra numa loja para comprar um celular novo, tem uma fila de gente que acabou de ser roubada, de ter o celular. Milhares de roubos de celular. No final do ano passado, assassinaram o delegado que investigava o PCC, foi assassinado lá na Baixada Santista à luz do dia. Então, a violência é uma coisa generalizada no Brasil. Na Amazônia, o narcotráfico é um poder paralelo, administrando, inclusive, atribuições da justiça. Prende, julga, executa sentença, isso tudo crime organizado. E o governo federal e o judiciário têm uma atitude de leniência. O Brasil precisa separar o crime comum, um crime de trânsito, no sujeito que não tem antecedentes criminais. Deve ter uma norma para esse tipo de crime. Ele vai ter direito à audiência de custódia, ele pode ter direito a um habeas corpus, ter direito a uma saidinha se for preso. O crime organizado não pode ter esses benefícios, porque quando você dá um habeas corpus para o crime organizado, você termina dando um habeas corpus para o André do Rep, como o Supremo deu. Um chefe poderoso do crime recebe um habeas corpus. Eu acho que para esse tipo de crime tem que ter uma norma especial, uma lei de exceção, que dê à polícia, ao Ministério Público e ao Judiciário poderes especiais para combater o crime organizado. O governo federal tem que dar diretrizes, mas tem que descentralizar. Você tem que empoderar as polícias militares, as polícias civis, trazer a Polícia Federal mais para combater o crime organizado, que hoje é uma polícia quase que de crime de serviço público, de punhos de renda. Você tem que colocar mais a Polícia Federal para combater o crime organizado. E com essas normas, transformar o crime organizado, o narcotráfico, em crime contra a segurança nacional. Porque a segurança pública e segurança nacional, quando o crime organizado começa a controlar território, a controlar fronteira, isso se transforma em ameaça à segurança nacional. E o Brasil não está preparado para isso. Além de político, também é um grande escritor. Já tem alguma nova obra aí no forno? Sim, acabei de escrever e de publicar, foi lançado em São Paulo na semana passada, já está disponível nas livrarias e na internet, uma biografia do Dom Pedro I. E essa biografia, inclusive, tem uma parte importante e alguns capítulos sobre a Bahia, porque a independência
na Bahia aconteceu depois da independência lá em São Paulo. Aqui houve a resistência do general Madeira de Melo. Salvador ficou sob controle dos portugueses durante muito tempo. Teve que vir um general francês, né, contratado lá, o general Pierre Labatut. Depois veio o Thomas Cochrane. Então, tem a Maria Quitéria, que é outro capítulo. Tem o Corneteiro de Pirajá. São capítulos que dizem respeito à Bahia, que estão nessa biografia que eu escrevi sobre o Dom Pedro I. Aldo, queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui ao nosso Boa Tarde, Bahia. Eu sei que a nossa entrevista foi curtinha porque você tem um compromisso, tem uma agenda aqui. Hoje à tarde estará no Centro Empresarial Iguatemi, não é isso? Isso. Vai proferir uma palestra lá, não é isso? Exatamente, é isso mesmo, Vitor. Então, um abraço. Sempre que estiver na Bahia, retorne aqui à nossa bancada, que é sempre bom lhe receber. Obrigado, Muito viu, Aldo? obrigado e parabéns. Até breve. Até